iniciar. Bom, comecei a gravar, tá, pessoal? Uma coisa que eu quero deixar claro, a gente tem agora os grupos, né? É, eu fui inserido aí nos grupos de WhatsApp que foram criados para as turmas. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não vou conseguir ficar acompanhando as mensagens. Eu, o líder da turma está aqui, os líderes de turma, só para eu saber, terceiro A1, terceiro A2 e terceiro A3. Terceira três tá. Terceiro A3 é você, né, Laís? E Sim. do terceiro A1 tá aqui? Alguém do terceiro A1 sabe por que a líder não está conseguindo participar? A Vice está participando. A vice é você, Lara? Não, é a Tamires. Ah, cadê a Tamires? Porque ela não se anuncia. Oi, Tamires, por que você não Gente, se não é eu anuncia, mulher? não, Olha aí, ó, não é professora. ela não, viu? Eu vou te expor, Tamires, é você sim. Não, mas então não fui eu não. Tá, eu senti tua falta nas últimas aulas, Tamires. Aconteceu alguma coisa? Ou era só preguicinha Não, mesmo? professor, é porque eu entrei no grupo em que eles disponibilizam os links recentemente, porque eu não tava nesse grupo, então eu tava tendo dificuldade para achar os links. Tá, tu não fez aquela. Tu tá participando lá da sala que eu criei, da física. Uma sala Lá de no aula chat não tá do tendo Google. notificação, mas de vez em quando eu vou lá checar e eu perdi só a última atividade Tá, que eu passei. tá, mas ela fica lá disponível, assim. No sentido, assim, tô falando assim, tem um link lá. Tu fez o cadastro lá uma atividade que eu coloquei como Sim, eu cadastro. fiz o cadastro. Tu não tá recebendo por e-mail os convites? É porque meu celular está com um problema que não chega nenhuma notificação. Entendi. Tá bom. O acesso agora vai ficar mais fácil porque eu mesmo vou estar enviando os links lá para vocês no grupo. Então, o que eu queria pedir, né, para os líderes de turma irem encaminhando as dúvidas. E quando for dúvida, né, com relação a alguma atividade, eu queria que vocês colocassem sempre o arroba antes do meu nome, porque eu quero conseguir filtrar mais rápido essas dúvidas, tá? Porque como vocês às vezes conversam um pouco, aí outros professores mandam, né, coisas relacionadas a atividades, então eu posso perder alguma coisa, alguma dúvida de vocês. E na medida do possível também, eu quero incentivar vocês a usarem a sala de aula para tirar dúvida. Então, postem as dúvidas de vocês lá, mandem como mensagem particular, mandem como postagem lá, porque eu recebo um e-mail avisando que alguém comentou alguma coisa, seja na atividade, seja na própria sala de aula, tá? E lá ficam as atividades, vocês recebem as coisas por e-mail também. A Tamires falou desse problema da notificação. Então, pois façam essa especificação quando o assunto for tirar dúvida a respeito das atividades que a gente for fazendo, e quando o assunto for tirar dúvida também a respeito de alguma temática, né, que a gente tenha trabalhado, tá? Eu não vou conseguir responder rápido as dúvidas de vocês, porque eu não estou sempre acompanhando, como eu falei para vocês. Então, eu não fico tão ligado no WhatsApp, né? E como é muita coisa que vai chegando, se a gente ficar vendo o WhatsApp, a gente não consegue fazer nada da vida. Então eu deixo acumular, então eu vejo no fim do dia, eu vejo só lá para meio-dia para ver se tem alguma dúvida, tá? Então eu vou sempre demorar um pouco para responder. Muito bem. Então, voltando à nossa aula agora, né? A gente vai continuar falando sobre potencial elétrico, né? Agora, eu já falei um pouco sobre isso, eu vou voltar a falar agora para a gente poder entender a relação que existe entre essas grandezas, né? Hoje a gente vai falar sobre trabalho e energia, né? Para poder chegar na forma do potencial, a gente já falou um pouco sobre isso aí, por isso que estou dizendo que eu vou voltar para essa temática na nossa aula de hoje,
mas a gente vai passar um pouquinho rápido por isso. Eu quero mostrar um negócio para vocês que eu achei interessante. Porque na aula passada a gente falou sobre o potencial elétrico de muitas cargas pontiformes, né? Então, a gente viu como é que a gente consegue calcular o potencial elétrico, né? E eu quero mostrar como isso se relaciona com a força, né? Que é o que faz com que a partícula vá efetivamente se mover. Vou compartilhar aqui com vocês agora. Vocês podem até depois entrar para ver. Tá, isso aqui. Deve já aparecer para vocês a apresentação. É isso aqui, vocês estão vendo? Sim. Tá. Sim. O nome disso aqui é hóquei no campo elétrico, né? Eu tenho aqui uma carga positiva, pretinha, e outras cargas aqui positivas e negativas com cores diferentes. A gente ontem não, né? Na última aula, estávamos conversando sobre como é que a gente vai determinar o potencial elétrico, né? E aí a gente viu que o potencial elétrico vai ser a soma dos potenciais das cargas individuais, né? Então, como cada carga influencia no processo, como o conjunto influencia, depende de como cada indivíduo influencia. Então, aqui a gente tem um exemplo disso. Ele não mostra o potencial elétrico, porque o potencial elétrico não é um vetor, né? Mas eu consigo ver como a gente vai ter aqui a influência da ação de cargas, né? Então eu coloco uma carga aqui, e como essa influência ela vai mudar com a distância. A gente sabe que todas as grandezas que a gente estudou até agora, elas se relacionam com a distância de alguma forma. Assim, na verdade elas são sempre inversamente proporcionais à distância, né? Ou seja, quanto maior a distância, menor o valor da grandeza que a gente está estudando. Isso vale para tudo que a gente já viu até agora, desde força até o potencial elétrico, que foi a última grandeza que nós estudamos. E aqui eu vejo como, no relacionado ao trabalho, eu consigo ver, porque aqui eu consigo ver a dinâmica do processo, né? E eu sei que o trabalho é uma grandeza que envolve dinâmica. Dinâmica que eu estou falando é movimento, tá? Então, eu coloco aqui, por exemplo, essa carga positiva, né? A uma distância que eu não consigo mensurar aqui, porque eu não tenho essa opção, mas eu coloco uma distância D aqui, fixei a distância, e vocês veem aqui uma seta, né? Essa seta ela indica a direção do campo elétrico. Tá? Então, o campo elétrico, a ação do campo dessa carga, nessa carga de baixo, da vermelha na preta, aponta para baixo. Eu sei que o campo elétrico de uma carga positiva ele é de afastamento, então ele deve realmente apontar assim. Se eu botar a carga aqui, ó, ele muda para a esquerda, porque o campo está sempre no sentido de afastar o objeto. À medida que eu vou afastando as duas cargas, aumentando a distância, o tamanho, né, e a espessura da seta vermelha ele vai diminuindo cada vez mais. Ele é tão pequeno quanto maior for a distância que eu colocar. E a dinâmica do meu processo, onde é que está? Eu vou colocar minha carga aqui, ó. É aí que entra o que a gente estava falando a respeito do trabalho, tá? O trabalho está associado ao movimento, porque se não tiver movimento, se eu não tiver o deslocamento de um objeto, eu não tenho trabalho. Porque a gente viu lá que o trabalho é força, é o produto da força pelo deslocamento, a forma mais geral do trabalho. Então eu preciso ter deslocamento para ter trabalho. Bom, sendo assim, eu
posso falar em trabalho aqui, porque se eu clicar aqui no botão iniciar, o que deve acontecer com essa carga preta? Essa carga positiva preta, o que vai acontecer com ela? No momento que eu... O que eu fiz aqui? Eu deixei duas cargas fixas a uma distância D. Tá? O que deve acontecer com essa carga preta na hora que eu clicar em iniciar aqui? Se atrair. Se atrair, as duas cargas vão se atrair, você quer dizer, né? Isso, é. Tá. E aí, alguém mais tem uma outra opinião? Ou confirma o que a nossa colega está falando? Não, ninguém quer se arriscar. E nem tem certeza do que vai acontecer. Bom, a gente viu que quando eu tenho duas cargas com o mesmo sinal, né, a força ela tende a afastar as cargas, né? Lembra lá do ditado popular: os opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Ou os opostos se atraem. É só a única coisa que o pessoal fala normalmente, né? Para justificar o fato de uma pessoa que é muito diferente da outra, delas estarem juntas. Os opostos se atraem. Isso, querendo ou não, tem uma raiz na física dessa história, tá? Justamente porque as cargas de sinais opostos se atraem. Bom, se eu iniciar aqui, ó, as cargas com o mesmo sinal, elas vão sempre se repelir. Então, o que deve acontecer? A carga, ela deve se deslocar no sentido dessa seta aqui, ó. Eu agradeço a resposta da colega, porque foi a única que não me deixou no vácuo. Ai, pera, é porque eu pensei que o pretinho fosse negativo, socorro. Não, tá de boa. Ai, minha visão. Mas muito obrigado pela sua participação, viu? Ó, na hora que eu apertar o botão iniciar, o que vai acontecer é essa carga vai começar a se mover, tá? Beleza, fiz o gol. O nome disso aqui é Hóquei no Campo Elétrico, é como se fosse um joguinho, tá? Joguei ele foi no shopping. Oi? Já joguei ele no shopping, professor. Já jogou ele no shopping? Sim, galera. Ah, pois é, então isso aqui é como se fosse um campo de hóquei, né? E a força que vai fazer com que o disco se mova é a força elétrica. Aqui é bem simples da gente entender. O que eu quero que vocês prestem atenção é no seguinte: eu tenho aqui, vocês viram, ó, preste atenção na velocidade com que a carga se move, tá? Eu vou apertar no iniciar de novo. Beleza. Reiniciei. Agora eu vou aproximar, ou seja, eu vou diminuir a distância e vou aumentar. Quem que eu vou aumentar? Tudo, né? Tudo relacionado à eletricidade, ela aumenta, tá? À medida que eu diminuo a distância. Então, diminuir a distância, eu estou maximizando tudo, aumentando tudo. Eu aumento a força, eu aumento o campo, eu aumento o potencial elétrico, porque tudo depende da distância. Ok? Então, olha só o que eu quero que vocês prestem atenção. Isso aqui é o mais importante da nossa aula hoje. Ó. Diminuir a distância, tá? E vou iniciar de novo agora. A velocidade é maior ou menor quando eu diminuir a distância? É maior. É maior. Vou diminuir ainda mais, tá? Vou botar agora bem pertinho. Aqui, ó, esse vetorzinho, ele é o campo elétrico, tá? Tá representando o campo elétrico. Deixa eu ver. Na verdade, é o campo elétrico mesmo. Aqui é o trajeto. Ah, dá pra marcar o trajeto, legal. Aqui, deixa eu mais bonitinho. Muito bem. Diminuir ainda mais a distância.
velocidade foi ainda maior, né? Ou eu estou enganado? Vou deixar bem pertinho mesmo agora. Tá. Perceberam a diferença? Espero que vocês estejam percebendo. Então, quanto menor é a distância, maior é tudo relacionado à eletricidade, né? Ou seja, maior a força, maior o campo, maior o potencial, tá? E aí, como consequência disso, eu tenho um aumento na velocidade da minha partícula, tá? Eu tenho um ganho na velocidade. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aproximando duas cargas de sinais opostos, né? Quando eu faço isso, quanto mais perto essas duas partículas de sinais opostos estão, maior é também o resultado de uma grandeza física que está relacionada com o trabalho, que é a energia potencial. A gente viu em aulas anteriores como o trabalho está relacionado com a energia potencial. E o trabalho também está associado com a velocidade, com a energia cinética. E o que é energia cinética, pessoal? Energia cinética é energia associada ao movimento. Tá? Então, por isso é que quando eu aproximo, quanto mais eu aproximo, maior é a velocidade resultante depois que eu libero as duas cargas. Quando eu apertava no botão iniciar ali, o que eu estava fazendo era liberando as cargas, a carga preta, né? De um vínculo que foi criado, que ela estava ali como se estivesse presa, como se alguém estivesse segurando a carga de cor preta. E aí, quando eu aproximava a vermelha, ela existia ali a força, existia ali é como se existisse ali uma vontade dela se afastar, mas ela estava presa, ela não conseguia se mover. Quanto mais eu aproximo, o resultado quando eu libero a carga desse vínculo que eu criei, né, desse aprisionamento, quando eu deixo ela se mover, ela se move o mais rápido possível para longe. Um resultado disso, que a gente vê também no nosso dia a dia, está associado com a grandeza da força gravitacional. Então, assim como existe a energia potencial elétrica, existe também a energia potencial gravitacional. Quanto mais eu me afasto da superfície da Terra, mais essa energia aumenta. Tá? Porque a força da gravidade, ela me puxa para baixo. Então, ao contrário do que está acontecendo, é como no caso das duas cargas de mesmo sinal. Ó, aqui eu botei cargas de sinais opostos, né? Se eu quiser o mesmo efeito, tá? Se eu quiser o mesmo efeito de puxar a carga preta na direção do gol e eu usar uma carga negativa e não uma positiva, tá? Eu tenho que fazer o contrário, né? Deixa eu reiniciar aqui. Então, ao invés de puxar, de fazer com que, de eu colocar a carga do lado esquerdo, eu tenho que colocar ela do lado direito. Seria o análogo à Terra, tá? Então, o exemplo que eu estou falando para vocês. Eu tenho a carga de cor preta e a carga de cor azul, que é negativa. A carga de cor azul é como se fosse a Terra, e a carga de cor preta é como se fosse a gente se afastando. Então, à medida que eu me afasto da superfície da Terra, tá? Eu aumento a energia potencial. Até um limite, evidentemente, né? Então, vai existir o limite em que essa força é tão pequena que já não existe mais. Assim, é muito fraca. Por isso que a gente consegue sair para fora da Terra, né? Os foguetes, né? E tudo mais. Mas até um certo limite, essa força, tá? Ela que me prende, é claro. Quanto mais eu me aproximo, a força aumenta. É idêntico, né? Se eu me afasto, né, vai sempre existir uma força que vai me puxar na direção da Terra, tá?
Então essa força vai estar sempre ali me segurando na superfície da Terra. E a força é máxima quando eu estou colado na Terra, né? Quando eu estou em cima dela. Só que a força de natureza elétrica e gravitacional, elas têm uma diferença com relação à magnitude, né? A força elétrica, ela é mais intensa do que a força gravitacional, porque a força gravitacional depende das massas, e aí para você ter forças grandes, né? Você precisa de massas muito grandes. Então a gente, na força elétrica, a quantidade de cargas pequenas já dão forças com uma intensidade bem significativa. Seguindo em frente, então a força, o sinal das cargas, né? A proximidade ou afastamento, ou seja, o aumento ou a diminuição do potencial, como é o que a gente estava conversando, ele provoca um aumento ou uma redução na velocidade, consequentemente na energia cinética. Então, quando eu pego uma carga e aproximo ou afasto da outra, eu digo que uma quantidade de energia potencial, né, existe ali naquele processo. Então, quando eu tenho duas cargas, foi o que a gente viu numa aula. Vixe. Perdi a conexão. E botar para gravar, ô Senhor. Misericórdia. Muito bem. Então, aqui eu tenho a situação de quando eu tenho o potencial, né, ou a força, ou o campo elétrico, quando eu tenho muitas cargas pontiformes. Então, como a gente estava falando, à medida que eu me aproximo as cargas, eu tenho um aumento da energia potencial, à medida que eu afasto as cargas, eu tenho uma diminuição. E eu enxergo isso na mudança na velocidade. Tá? A velocidade vai aumentar, então eu tenho isso como um sinal de que a energia potencial está aumentando. E essa energia potencial, ela está diretamente ligada ao trabalho, né? A gente falou já que o trabalho é sempre feito às custas de energia. Então eu realizo um trabalho, mas para isso eu gasto uma certa quantidade. Por isso é que eu posso dizer, muitos livros dizem que o trabalho, a energia potencial, na verdade, ele é um potencial de realização de trabalho. Né? Então você vê que uma pessoa mais forte, né, digamos assim, né, ela consegue levantar mais peso, ela consegue trabalhar mais do que uma pessoa mais franzina. Se você pegar uma pessoa desnutrida, ela tem pouca energia, então ela vai realizar pouco trabalho, né? Ela vai cansar mais rápido, ela não está bem alimentada, então ela tem pouca energia para transformar em trabalho. Isso é uma analogia, tá, pessoal? O que eu estou fazendo isso não é nada formal, tá? Isso, na verdade, é bem informal. Mas é só para vocês tentarem entender essa relação entre trabalho e energia, tá? Que isso está no nosso dia a dia num sentido mais informal, mais de senso comum, como a gente diz. Então, trabalho é sempre feito às custas de energia. Ou o trabalho vai aumentar a energia. Quando é que um trabalho aumenta a energia? Quando eu forço, né, uma carga, eu realizo uma força contra a ação de outra força. Aí eu dei o exemplo para vocês da liga, né? Esse é um exemplo. Então eu estou realizando uma força, porque eu estou estirando uma liga. Eu estou fazendo com que o tamanho dela aumente. E essa força está sendo realizada contra a ação da força natural da liga, né? Que é o que a gente chama de força elástica, que tenta fazer ela voltar ao tamanho dela natural. Então eu estico a liga, então eu estou realizando uma força, eu estou aplicando uma força nas extremidades da liga, e essa força está provocando o deslocamento dessas extremidades. Só que aí o que vai acontecer como naturalmente? Eu estou fazendo isso contra a ação de uma força, de uma outra força, que é a força elástica. Então isso faz com que a energia potencial aumente. Ok?
Então, quando a força é realizada, quando o trabalho, quando o deslocamento é realizado a favor da força, eu tenho uma diminuição na energia potencial. Agora, quando o trabalho age contra a força, e aí eu tenho um aumento da energia potencial, tá? Essa é a ideia. Que a gente já discutiu aqui de forma bem longa, né? Eu acho. Espero não estar sendo chato para vocês. Agora vamos ver aqui como é que vai ficar o movimento. Quando eu libero apenas com uma carga, a carga negativa ela fica fazendo um movimento de vai e volta, né? Direita e esquerda, direita e esquerda. A energia potencial aumenta, ela passa pela carga positiva, vai o mais longe possível e volta, né? E aqui eu tenho muitas cargas, então eu vou ter muitos potenciais. O potencial resultante ele vai ser a soma de todos os potenciais. Então eu vou calcular cada um dos potenciais aqui das cargas negativas e vou somar com o potencial da carga positiva. E aí eu vou ter um potencial elétrico resultante, tá? Como consequência da ação das forças, né, de atração e repulsão, eu vou ter um movimento diferente dessa vez. Ó. Deixa eu iniciar aqui para vocês olharem. Então ela foi e não voltou mais, né? Ó, se eu puxar essa carga para cá, essa carga negativa, ela já vai fazer um movimento diferente. Vou botar ela aqui. Eu vi que ela foi para cá, né? Quase. Vou colocar uma carga positiva aqui agora. Eu vi que ela escapou para cá. Deixa eu reiniciar. Ó, quase. Obrigado, meu filho. Pode ir. Parece. Depois eu mostro pra você. Vai lá, tô na aula. E aí, ó. Botei aqui a carga positiva, né? A força não foi grande o suficiente para fazer com que ela ficasse presa. Então, com isso aqui, vocês podem depois dar uma olhada. O objetivo tem a... Cadê ele? Campo. Aqui mostra o campo elétrico, tá? Aqui mostra o trajeto dela. Deixa eu tirar o campo. Mostrar só o trajeto. Ó. Mostra a trajetória que ela fez. Aí aqui mostra como é que fica a configuração dos campos. Aqui eu tenho o campo de cada carga, ó, negativa. E aqui positiva, ó, tá? Então, como ela é atraída pelas cargas positivas, então ela vai fazer esse deslocamento natural aqui, ó. Então, onde é que eu tenho que colocar mais carga negativa agora? Nessa região aqui, ó, para ela poder ser afastada na direção do gol, por exemplo. Ó. Deixa eu reiniciar aqui, deixa eu tirar o campo e ver que só deixar o trajeto. Ela vai, ó. Ó. Agora ficou um movimento interessante, né? Quase. Deu uma escapadinha ali. Eu vou só colocar mais duas aqui para fazer mais um teste. Eu quero que ela vá para cá, pro gol, né? Do jeito que eu coloquei aqui. O nome aqui é um site que faz essas simulações, tá? Alguns professores que têm mais habilidade com isso, eles constroem isso aqui em Java, né? A programação em Java, e aí disponibilizam para a gente fazer uso. Aí aqui tem os níveis de dificuldade, né? Eu coloco uma barreira, coloco 2 barreiras e 3 barreiras. Então, meu objetivo é fazer a carga de se deslocar assim até chegar no gol, tá? É um joguinho interessante que ajuda a gente a entender como que está relacionada essa história de potencial elétrico, de energia potencial e distância entre as cargas, tá? Muito bem. Voltando aqui para o nosso livro, eu falei para vocês um pouquinho dessa relação entre carga, energia potencial e trabalho, tá? O trabalho é sempre feito às custas da energia potencial, a energia potencial aumenta quando eu realizo o trabalho. A gente falou sobre isso.
Energia potencial elétrica, carga no ponto A, igual ao trabalho da força elétrica. Então, isso aqui, a energia potencial no ponto A é Q vezes VA, porque o trabalho é Q, VA menos VB. Como consequência dessa relação entre o trabalho e energia potencial, então o trabalho que eu realizo, o trabalho realizado pela força elétrica, ele vai ser sempre igual à variação da energia potencial, ou seja, se a energia potencial mudou, eu vou ter trabalho. Se eu tenho trabalho, é porque eu tenho uma variação da energia potencial. Isso vale para todas as energias potenciais. É isso que eu falei para vocês, que o trabalho vai ser sempre realizado às custas, né, com um gasto de energia. Ok? E eu vou ter sempre essa conversão de energia potencial em energia cinética. Ou seja, diminuiu a energia potencial, aumentou a velocidade. Tá? Vocês lembram como é que a gente calcula a energia cinética? Alguém lembra? Ou ninguém lembra? Não. Tá. Eu digo sempre que energia cinética, eu digo sempre porque isso é a definição, tá? A gente pode chamar de EC, tem vários nomes para ela, tá? É mv ao quadrado dividido por 2. Onde esse v é a velocidade, tá? E de acordo com o que a gente falou, matematicamente, o que foi que eu disse? Que o trabalho é igual a uma variação da energia potencial. Eu vou colocar na forma que é mais comum, que é o EP, tá? Uma variação negativa, tá? Variação negativa da energia potencial. É aquela história, se eu realizo o trabalho contra a força, eu aumento a energia. Se eu realizo o trabalho, se o trabalho é realizado a favor da força, ou seja, pela força, então há uma queda na energia, uma diminuição da energia. Por isso aqui é o sinal de menos, tá? E também o trabalho está associado com a variação da energia cinética, que é delta EC. Tá? Ou seja, se eu tenho um trabalho sendo realizado, a energia cinética ela sempre vai aumentar. Tá? Na verdade, nem vai aumentar, ela pode diminuir também. Vai ter sempre uma variação da energia cinética. Tá? Isso é representado, de novo, matematicamente, né, por essa fórmula aberta, que é T, que é de trabalho, né, é igual a M sobre 2, estou falando da mesma partícula, tá? VF ao quadrado menos VO ao quadrado. Onde esse V aqui é a velocidade final, esse VO é a velocidade inicial, isso aqui é a massa da minha partícula, né? Esse M sobre 2 é isso aqui, ó, da fórmula, tá? Aquela história, a variação, ou seja, o delta é sempre o final menos o inicial. É como tem o M sobre 2 nas duas fórmulas, a gente tira para fora colocando em evidência, tá? Então, se eu for escrever isso aqui de uma forma mais aberta, né, para vocês entenderem melhor, eu escrevo que o trabalho ele é igual a M sobre 2V ao quadrado final, né, M sobre 2V inicial ao quadrado. É essa a ideia aqui, tá? E aí, disso aqui, a gente chega nisso aqui de baixo. Então, isso leva nisso, tá? Eu só coloquei esse M sobre 2 em cada uma das parcelas em evidência. Beleza? Essa é a relação entre trabalho e energia pra gente. Entre energia potencial, que é P, e energia cinética, que é C.
Deixa eu voltar lá pro livro. Deixa eu voltar pro livro de novo. Agora eu tenho que compartilhar o livro com vocês. Alguma pergunta? Deixa eu só ver uma coisa aqui. A nossa aula é até as 10h30, né? Já são 10h43. Meu Deus do céu. Passou rápido. Pessoal, eu vou só deixa eu ver, liberar a chamada aqui para vocês, tá? Acho que até 10h50, professor. 10h50, é? Então eu coloquei o horário errado aqui porque não achei 10h50 lá, provavelmente. Deixa eu ver aqui só para confirmar o que você falou, só ver aqui a aula do segundo ano. Realmente, é isso mesmo, que a aula do segundo ano começa às 11h.